that this power called God in man is man's imagination. This is the creative power in man. Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série que já está em 10ª temporada Never Go Dark com Maya Andrade, onde nós estamos estudando lições desse livro maravilhoso aqui, O Despertar da Consciência, que é uma coletânea em volume único de 7 principais obras do querido mestre metafísico Neville Goddard, aonde nós temos a oportunidade de ressignificar a linguagem bíblica para uma linguagem de literal para metafísica. E na aula de hoje, aula número 3, nós vamos ressignificar o simbolismo, a simbologia ou analogia dos 12 discípulos, o que eles representam. Se você já conhece o trabalho de Neville Goddard há algum tempo, você deve saber que Neville Goddard tem uma linguagem metafísica para a Bíblia, onde ele diz que a Bíblia é um drama mental ou psicológico ocorrendo dentro da mente do homem e é um manual de instruções para que a gente desperte a nossa consciência, levando não ao sentido literal, mais oculto e profundo das Escrituras, que é o sentido simbólico das personagens, de tudo que tem no enredo bíblico. Não é uma interpretação como das igrejas, aonde acredita na literalidade do texto. Neville Goddard, por outro lado, apresenta para nós uma forma mais simbólica de ler a Bíblia, o que para mim faz todo sentido. E na aula de hoje nós vamos nos desafiar a ressignificar ou a olhar por um ângulo diferente a história dos 12 discípulos. Está preparado? Então já desliga o botão de censura, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido quando você ouvir a interpretação que Neville dá para os discípulos. Vamos lá? Então, se você já tem o seu livro, já abre aí na página 208. Se você ainda não tem, checa o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir o seu livro, O Despertar da Consciência, que você adquire não só o livro físico, mas você recebe também acesso a 7 audiolivros com narração profissional e o livro em versão digital. Então é um combo com 3 tipos diferentes de produtos, né? Que na verdade é o mesmo livro, porém em formatos diferentes, em áudio, em digital e em livro físico. E vamos lá, vou deixar também na descrição do vídeo, galera, o link para você se inscrever no curso Neville Goddard com Maya Andrade. Essa é a 10ª temporada, então nós vamos somar 100 episódios com as interpretações ou a decodificação que a Maya Andrade dá para esse livro maravilhoso. Se você já tem o livro, então vale muito a pena você entrar no curso, que vai te ajudar a ler, a interpretar melhor esse livro maravilhoso. E se você não tem problema. Pega o livro, adquire o livro e entra no curso também. Não tem problema nenhum. Então vamos lá para a aula de hoje, gente. 208, a página aqui. Capítulo 18. Os 12 discípulos. Ele começa com um versículo. Citação de um versículo em Mateus 10, versículo 1. Jesus, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então, nessa parte aqui, Jesus chamou os seus discípulos e empoderou eles com os poderes que ele tinha. E lembrando que aqui é uma linguagem metafísica, Jesus, o Cristo, representa a consciência iluminada, aquele que dominou geral, aquele que virou o mestre, o mago da sua própria mente, a consciência iluminada, a consciência crística que alcançou o nível mais elevado de expansão possível a um ser humano. Então, Jesus é o mestre dos 12 discípulos. Assim, temos nós, um Cristo interior, a consciência crística dentro de nós, que eu gosto de chamar de centelha divina, eu superior, Espírito de Deus, gosto do termo centelha divina
Amo. Então, é a nossa consciência crística, tá? Essa consciência crística chama os 12 discípulos. E o que esses 12 discípulos representam? Nós vamos ver na aula de hoje, ok? Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente, que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando disciplinados, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Então aqui, Neville está falando que os 12 discípulos representam 12 atributos da mente humana, atributos que todos nós temos e que nós, o Cristo interior em nós podemos disciplinar ou discipular esses atributos. Então, seja o discipulador da sua mente, senão alguém vai discipular no seu lugar, ou seja, instruir e ensinar sua mente com esses 12 atributos que ela tem no seu lugar. Mas você está aqui nesse vídeo justamente para se tornar o mestre dos 12 aspectos da sua mente, dominar geral e poder criar a sua realidade de forma deliberada, ok? Vamos lá. Estes 12 atributos do homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, ou seja, deixados soltos ao léu, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Então ele está dizendo o seguinte, que esses 12 atributos que representam os 12 discípulos estão dentro da nossa mente. E quando nós não os disciplinamos ou discipulamos, treinamos esses aspectos, essas habilidades da nossa mente, eles ficam em desordem, em desequilíbrio e a nossa mente se torna caótica, logo a nossa vida se torna caótica porque a vida é o reflexo da qualidade da sua consciência. Ok, vamos lá, porque o objetivo aqui é você treinar os 12 discípulos dentro de você. Todas as instabilidades e confusões que envolvem o ser humano podem ser atribuídas diretamente a estes 12 atributos, que são mal controlados pela mente humana, em seu estado atual de inércia. Então ele está dizendo, quem não despertou a consciência está num estado atual de inércia e, logicamente, não tem voz de comando para a sua própria mente, deixando com que esses 12 atributos da mente fiquem em caos, em desordem. Até que eles, os 12 atributos, sejam despertos e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção os abale. Aqui ele está dizendo, enquanto você não tiver voz de comando para esses 12 atributos da sua mente, assumir as rédeas como Jesus, com seus discípulos, era mestre, dava uma orientação, era a bússola, era o norte dos discípulos. Enquanto você não for o norte desses 12 atributos da sua mente, você vai dar... esses 12 atributos vão permitir que qualquer boato que aconteça, tudo que falarem, qualquer notícia externa, abale você internamente. Aconteceu tal coisa ali, poxa, liguei a TV, ficou abalado o dia inteiro por uma notícia que viu ou leu na internet. Ah, fulano me chamou de feia, pronto, fiquei abalado por causa disso. Ai, poxa, aconteceu tal coisa ali, ficou abalado por causa disso. Então, é nesse sentido que ele está dizendo, quando você não treina, não desperta a sua consciência para ser o mestre desses 12 atributos da sua mente, você vai dar atenção para qualquer boato e tudo vai te abalar. Inteligência emocional, zero, né? Para quem não tem esse nível de atuação, maestria dos 12 atributos da mente. Você vai saber quais são os 12 atributos nessa nossa aula número 3. Gente, essa aula, eu vou tentar não deixar ela tão longa, né? Mas são 12 atributos e tem que falar de cada um deles. Então, provavelmente que essa aula aqui poderia ser dividida em duas, porém, eu vou tentar fazer tudo em uma só. Se você é aquelas pessoas que gostam de estudar para desenvolver
a qualidade da sua consciência, porque você sabe que a consciência cria o seu mundo externo, melhorar a sua vida só melhora se melhorar a sua consciência. Então você vai assistir esse vídeo aqui, nem vai perceber a hora passar e vai amar, tá bom? Porque eu sou assim. E olha onde eu cheguei. Ai, gente, eu amo. Vamos lá. Eu não tô com pressa. Se você está, sinto muito. Acelere e assiste acelerado, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Agora, página 202. Ele continua explicando a importância de você ter maestria desses 12 atributos que representam os 12 discípulos, tá? Você é o discipulador da sua mente. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Então, ele usa o nome dos discípulos que revela, o significado do nome revela a natureza desse aspecto que o nome do discípulo representa. Esses nomes são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas. Vamos lá, gente. O Judas eu já digo que vai ser o último, porque é um dos aspectos, é o mais difícil de ser disciplinado. Por isso ele tem todo aquele enredo bíblico lá, onde ele foi o traidor, onde ele depois se suicidou. O que será que representa Judas nos aspectos da nossa mente que precisam de disciplina? Vamos lá, já vamos começar com o primeiro, vai aparecer aqui na tela para você ir anotando se você quiser fazer suas anotações. O primeiro aspecto a ser chamado ao discipulado é Simão. Simão é igual à capacidade de escutar, exatamente. Simão, a capacidade de escutar. Esse é o primeiro discípulo chamado a ser disciplinado, discipulado e treinado. Esta faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência, apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Então ele está falando aqui que Simão, o Pedro, representa o filtro do nosso ouvir. O que você tem ouvido? Tem que disciplinar a qualidade do seu ouvir. Tá ouvindo muita fofoca, tá ouvindo muita notícia ruim, tá ouvindo até o tipo de música que a gente ouve, tudo isso a gente tem que disciplinar o nosso sentido da audição para que ele possa filtrar o que realmente a gente prefere que entre na nossa vibração, ok? Então ele está dizendo aqui que Simão é o guardião dos ouvidos. Essa faculdade, quando instruída pelo Senhor, sabe que cada sugestão que ela permite entrar pelos portões do céu. Quais são os portões do céu? Aqui, ó, os ouvidos, portões do céu. Simão, o Pedro, foi, até hoje, né, existe uma analogia de que São Pedro é que tem a chave da porta do céu, é ele que filtra quem entra e quem não entra, e isso é uma representação simbólica de como nós precisamos disciplinar nossa qualidade de ouvir. Que notícia eu permito que entre? Que notícia eu permito que entre no meu céu? Qual é o teu céu? O céu e o inferno são estados de consciência, ou estados da mente. Quando a mente está caótica, você está vivendo no inferno. Quando a mente está em equilíbrio e em paz, você está vivendo no céu interior. Então, Simão Pedro representa a nossa capacidade de audição, e você filtrar isso para que nada abale e não entre em notícias, informações, fofocas, coisas que vão perturbar a paz do teu céu interior. Então a gente consegue sim evitar certos ambientes, disciplinar a forma que a gente ouve para que aquilo não encontre morada dentro de nós e não abale a paz interna que a gente tem tanto cultivado. E ele continua aqui falando: esta faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada sugestão
que ela permite entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, a consciência. Então, quem é que está no trono de Deus? A consciência. A consciência é Deus. Então, que Pedro deixa passar pelos portões vai chegar até Deus, vai chegar até a consciência. E essa decisão pode abalar o teu céu interior. Deus, a tua consciência, que está sentado no trono da tua mente, vai ser abalado caso Pedro deixe entrar coisas ruins no céu, no seu céu. Lembrando que isso tudo é uma analogia para que você entenda que não dá ouvidos a picuinhas, a coisas ruins, a notícias ruins, evitar esse tipo de coisa. Isso é fazer com que o seu sentido, o seu aspecto, a qualidade da sua mente, que é a qualidade de ouvir, seja como Pedro, Simão Pedro, bem um guardião dos portões do céu. Aí ele fala, a instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos, ou seja, as informações e honrosas, entrem no templo do Senhor, a consciência. Ele receberá o sobrenome de Pedro. Então, quando Simão for bem treinado, ele recebe o nome de Pedro. Ele receberá o sobrenome de Pedro, ou Pedra, o discípulo impassível, que não pode ser subordinado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Então, Simão, Pedro, tu és pedra. Por que tu és pedra? Porque a pedra, ela é impassível, ela está ali, parada, não pode ser subordinada, ela é uma pedra. Então, você vai estar lá como guardião mesmo dos portões do céu, como uma rocha protegendo a entrada do templo sagrado, que é a nossa consciência. Ai, gente, já tá gostando da nossa analogia? Tá vendo como tudo tem significado simbólico? Eu sei que existe até os desenhos que mostram São Pedro com a chave do céu, enfim, mas isso representa a nossa capacidade de filtrar as informações que entram pelos nossos ouvidos para que a gente não contamine o nosso céu sagrado, que é a nossa consciência, a nossa mente. Vamos para o segundo aspecto da mente, ou o segundo discípulo que precisa ser treinado. Este é André, lá na página 208. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, que representa coragem. Então, André igual a coragem. Representa a coragem. Que coragem é essa? É a coragem que é desperta a partir de uma fé inabalável. É uma coragem, não é uma coragem baseada em fatores humanos, é uma coragem baseada na fé. É isso que ele está dizendo. A fé em si mesmo. A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada. E, apesar da razão ou das evidências dos sentidos externos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente e com certeza de que sua afirmação invisível, se mantida, será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. Então ele está dizendo aqui que André, que é o segundo aspecto da mente, ele é a coragem pela fé inabalável. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que não deixa se abalar apesar das aparências do mundo externo. O mundo pode estar caindo, André está firme ali com a coragem e a fé inabalável. Ele tem coragem para novas cocriações. E essa parte me tocou muito, porque foi isso que eu percebi ao longo da minha vida, conforme eu fui crescendo nesse caminho de expansão de consciência, autoconhecimento, aplicando na minha vida para todas as coisas que eu queria cocriar, todos esses ensinamentos de Neville Goddard. Então eu fui percebendo que eu fui adquirindo coragem. No início eu comecei co-criando, gente, com os ensinamentos de Neville Goddard, uma rosa.
eu comecei cocriando uma rosa, que foi uma técnica, um vídeo antigo meu, tá no início do canal, a técnica da rosa de Neville Goddard, que era uma técnica que ele usava para quando as pessoas iam à sua palestra e às suas palestras e duvidavam de que realmente o que ele ensinava funcionava, e ele dizia assim: faça o seguinte, por 3 dias consecutivos, antes de dormir, visualize uma rosa, você tocando na rosa, tocando no caule da rosa, sentindo as pétalas da rosa, o cheiro da rosa. Visualize isso por 3 dias seguidos antes de dormir. E só volte aqui quem manifestou a rosa. Quem não manifestou a rosa, não volte até manifestar a rosa. E, gente, muita gente voltava. Quem não voltava no primeiro domingo, voltava no segundo, no terceiro, porque a rosa aparecia. E foi assim que eu comecei a manifestar. Já manifestei hoje tantas coisas grandes, gente, na casa de milhões. E a última cocriação foi a casa que eu estou, nos Estados Unidos, de $1 milhão, que isso em reais é quase 5 milhões de reais. Mas eu não comecei, não fui já indo com essa coragem para uma coisa de milhões. Não, eu comecei com a rosa. Assiste o meu vídeo antigo lá. Tá lá, técnica da rosa Neville Goddard, temporariamente humana. Você vai ver, Maia Andrade, técnica da rosa Neville Goddard. Como eu fiquei radiante de manifestar a rosa. Então, gente, essa parte aqui, André representa essa coragem, que você vai adquirindo mais e mais e ela vai se tornando uma fé inabalável, porque você vai vendo que funciona, você vai cocriando coisas cada vez mais ousadas e a tua ousadia não vem dos teus recursos físicos. Aí as pessoas dizem, não vou nem olhar uma casa de 1 milhão porque eu não tenho para comprar uma casa de 1 milhão. Eu não vou olhar uma casa de 500 mil porque eu não tenho para comprar 500 mil. Eu vou olhar dentro da minha condição, não vai crescer nunca. Vai ficar sempre dentro da sua condição, porque você não ousa, como esse aspecto André, que é o discípulo que precisa de disciplina, para que ele desperte a sua coragem, para que você possa, então, dar um passo sempre além daquilo que você já acha que pode. Porque isso é fé, é você ir além das aparências com convicção e determinação de que aquilo que foi visualizado, sentido, pensado, vai ser manifestado. Essa é a fé inabalável, essa é a coragem do aspecto André em nós. Vamos para o 3º e 4º aspectos. Esse aqui, Neville Goddard coloca junto, tá? Ele coloca junto esses 2 aspectos na página 212. 3º e 4º aspectos da mente são os irmãos Tiago e João. Tiago representa a justiça e João representa o amor. Então, vamos ler o que ele diz sobre esses 2 e por que estão juntos. São os únicos discípulos que aparecem como se fossem um só. Os próximos 2 a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João. Tiago, o justo, o juiz, e seu irmão João, o amado. A justiça, para ser sábia, deve ser administrada com amor. Então, o amor e a justiça andam de mãos dadas, estão juntos. É impossível haver justiça sem amor. Aquilo que a gente conhece como justiça, na verdade, já viu, tem uma outra parte da Bíblia que diz que a justiça do homem é como um trapo de imundície, porque ela não considera o amor, ela considera as aparências. E é isso que ele está falando aqui, que o amor é o reconhecimento da unicidade que há em tudo que existe. O amor é o reconhecimento da minha essência em você, da essência divina em cada ser que existe. O amor é o reconhecimento dessa unidade e da essência divina em tudo. E a justiça não pode ser justa se este fator não for considerado. O amor e a unicidade e a essência divina em cada um. O discípulo Tiago, que é o símbolo da justiça, é o símbolo de um julgamento sábio. Quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados para que eles não sejam influenciados pela carne nem julgue pelas aparências. Então, essa justiça, que é representada pelo discípulo Tiago, representa a justiça que vai além das aparências. E aqui eu quero trazer um exemplo bem simples.
como a gente precisa sim desenvolver esse tipo de justiça que transcende o julgamento das aparências. Então, só um exemplo aqui. Tem um palestrante que é chamado Darry Wenka, que ele canaliza uma consciência alienígena chamada Bashar. E ele tem um jeito, quando ele está canalizando, muito caricato, é uma comédia. E ele se veste com roupas coloridas, né? A equipe dele monta tipo como se fosse um trono, um negócio espacial, né? No palco ali com cristais, às vezes tem um painel atrás dele. E é muito interessante. Olhando pelas aparências, aí quando ele começa a canalizar, ele senta assim, ele balança a cabeça, ele faz uma voz de meio que de robô e é interessantíssimo. Ok, quando a pessoa não tem essa capacidade aqui, esse discípulo, Tiago, justiça, bem treinado, ela vai olhar para uma coisa dessa e vai rir, vai dizer assim, nada a ver, esse cara aí nem está canalizando, está mentindo. Outra coisa, inclusive isso aconteceu há anos atrás com um amigo, uma pessoa com quem eu compartilhava esses assuntos de expansão de consciência, era uma pessoa espiritualizada, já tinha ido para ashrams na Índia e tudo mais. Eu compartilhei com ele, né, sobre Bashar, sobre Darry Wenka, e ele falou assim, não, já vi esse cara aí. Esse cara aí começou a falar tanta coisa mal, sabe? Tipo, já vi, ele senta num trono, um palco, puro ego isso. Outra coisa, aquele jeito dele fazendo assim com a cabeça, nada a ver aquilo e tal. Aí eu fiquei assim, né? Aí depois que eu falei da Esther Hicks, aquela Esther Hicks, ela só quer saber de dinheiro, aquela mulher e tal, e começou a falar. Aí eu perguntei, eu falei, mas você já foi num evento dela? Você já leu o livro Peça Ser Atendido? Nunca li. E você já foi num evento, já assistiu às palestras do Darry Wenka, canalizando Bashar? Não assisti, não, que eu vejo essas coisas já nem quero ver. Então, gente, perdeu a possibilidade, perdeu a oportunidade de aprender com a mensagem. Então, uma dica aqui para treinar esse discípulo, Tiago, que é a nossa justiça, que é ir além do julgamento do nosso ego sobre as aparências. Ele está dizendo aqui, que quando esse discípulo Tiago, que é a justiça, está bem disciplinado, ele mantém seus olhos vendados. O símbolo da justiça não é uma mulher com uma venda nos olhos e segurando uma balança na mão e uma espada do outro lado, significa que a justiça é cega, não julga pelas aparências. Essa é a verdadeira justiça. E aí, o que eu fiz quando eu vi isso? Logo, inicialmente, eu quis julgar, meu ego quis julgar. Eu disse, não, deixa de lado a aparência, todo esse cenário psicodélico aí, e eu vou ouvir só a mensagem. E eu fiz como a justiça, fechei meus olhos e botei para ouvir o que Bashar falava. E eu fiquei arrepiada. Eu disse, gente, isso é profundo demais, profundo demais. Aí, ouvindo a Esther Hicks, né, canalizando os Abraham também, profundo demais, profundo demais. Pronto, a partir daí, eu fecho os meus olhos. E tem gente que fala assim, não gostei, né? Às vezes eu posto um vídeo aqui em outras redes, principalmente vídeos mais curtos. Isso não acontece tanto com vídeos longos, porque se a pessoa é rasa, ela nem chega a quantos minutos? 28 estamos aqui mais ou menos de tempo de vídeo. Ela nem chega aqui, né? Ela já começa a criticar no início. Mas esses vídeos mais curtos que eu coloco no Reels do Instagram, no Shorts aqui do YouTube, no TikTok, de vez em quando aparece uma pessoa assim, que não tem o seu discípulo Tiago disciplinado e julga pela aparência. Já vi gente falando assim, olha, ela tá de dentadura, a dentadura dela tá torta, né? Falando das minhas lentes de contato. E realmente eu tenho um desnível, que é ósseo, né? Um problema ósseo, só uma cirurgia ortognática iria corrigir. Mas me vê um negócio desse, eu tô falando tanta palavra de vida que transforma e a pessoa vai se preocupar em olhar pro meu dente. E os vídeos antigos, que nem assim meu dente era, que era todo encavalado, torto, pequeno, escuro, que era o meu sonho poder ter dinheiro para transformar os meus dentes, e eu consegui. Então,
Pode não ter ficado perfeito no julgamento de algumas pessoas, mas eu estou extremamente feliz. Foi mais uma cocriação, foi o preço de um carro para eu arrumar meus dentes, né? Mas para algumas pessoas, elas entram no vídeo, elas não ouvem a mensagem e julgam a aparência. Eu já vi, né, quando os meus dentes eram todo tortos, era assim, tem uns vídeos antigos ainda que rodam por aí, e diz assim, olha a Chiquinha, olha não sei o que, os dentes dela são tortos. Outro dia eu fiquei assim procurando o que a pessoa viu, esse óculos está torto. Eu olhei o vídeo, olhei, eu disse, gente, aonde essa pessoa está vendo um óculos torto em mim? E a mensagem de vida, de transformação? A pessoa não viu. Por quê? Porque o discípulo Tiago, que seria a justiça, não está disciplinado. Essa pessoa perde a vida, perde oportunidade, perde prosperidade, perde transformação, porque julgou a aparência de alguém. Já viu que fulano, não gosto daquela mulher, não suporto ouvir. Por quê? Porque eu não gosto da voz dela. Eu não gosto daquele cabelo dela, eu não gosto do jeito que ela fala, eu não gosto... Isso tudo é justiça que não está cega. Você não está pegando o ouro. Você está julgando a pepita de ouro pela aparência lamada que ela pode parecer ter. Muito interessante essa parte aqui, gente. Você está vendo como tudo isso são aspectos da mente que precisam de treino? Então, como é a tua justiça? A tua justiça é se eu gostei da roupa, se eu gostei do cenário, se eu gostei da aparência da pessoa, se eu gostei do que falou, no que falou, ou você vai se abrir de forma, eu só vou ouvir a mensagem e eu não vou olhar o mensageiro. Tem um iluminado que eu amo, falo que gosto dele mesmo, que é o Bentinho Massaro. E ele é excelente para treinar esse aspecto da nossa mente. Por isso que eu amo. Gosto do Osho, gosto do Bentinho Massaro, porque eles são pessoas que são contra a cultura, eles causam um impacto, eles causam um choque, uma quebra de padrão. Quebra de padrão treina o teu discípulo Tiago, que é a justiça, para que você não olhe com as aparências, para que você não julgue pelas aparências e colha somente o ouro da mensagem. O Bentinho Massaro, ele fuma um charutão cubano. Ele fica falando as mensagens dele e fumando charutão cubano. E é fumaça para todo lado. Ele é bem jovem, todo musculoso. De vez em quando ele posta umas fotos dele sem camisa e tudo mais. Tem um jeito, às vezes aparece tomando uísque. Muito doidão, cara. Mas se eu pego uma venda, coloco nos meus olhos aqui e ouço o Bentinho Massaro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu não estou vendo a aparência dele. E essas pessoas existem para quebrar padrão, justamente. E outro iluminado que quebra padrão também, que ajuda a treinar esse aspecto, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi era um guru indiano iluminado que andava descalço, pelado, só tinha um pano branco para cobrir as partes íntimas, mas é praticamente pelado. Dormia no chão, andava descalço, tinha uma aparência de uma pessoa inválida e pobre. Mas pessoas formadas nas mais altas universidades dos Estados Unidos, da Europa, multimilionários, bilionários, iam sentar aos pés de Ramana para aprender com a sabedoria dele. E essas pessoas existem justamente para que os filtros, para que filtre. Quem ainda não está pronto, quem ainda quer viver no ego, não vai chegar, porque a aparência conta para quem não tem a mente expandida. A aparência conta. Por isso que às vezes eu gosto de aparecer sem maquiagem, descabelada, acabei de acordar, porque quem quer gostar de mim vai gostar pela mensagem, não pela aparência. É claro que eu gosto de me arrumar, mas... Entendeu, gente? Entendeu? Treine esse aspecto em você. E um convite quando você perceber o seu ego falando, ixi, olha só, essa aí, não gostei, esse cara é iluminado fumando charuto, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Porque não é o fato dele fumar ou não charuto que vai fazer ele iluminado ou não. Compreende? Vamos seguir, gente. Então ele fala também do aspecto do amor, que é o quarto aspecto, que é João, que é o irmão de Tiago, por isso eles andam juntos, justiça e amor. O amor é o reconhecimento da divindade, que não importa a aparência na qual o todo se manifeste, aquilo é Deus. Aquilo é Deus se manifestando, é Deus fumando charuto.
paciência. Porque existe divindade dentro dessa pessoa. E eu não vou escolher me conectar com a parte humana, eu escolho me conectar com a parte divina nessa pessoa. Porque é de lá que vem a sabedoria. Não vem do avatar, não vem do ego, não vem do ser humano. Vem da divindade que habita em cada ser. E é com essa divindade que eu escolho me conectar quando eu olho para qualquer ser humano. Pode ser qualquer ser humano. Eu vou olhar e ver o amor. O amor é o reconhecimento de que existe luz, de que existe unicidade, de que existe a mesma essência que habita em mim, habita em ti. É namastê, a divindade em mim saúda, reconhece e honra a divindade em você. Por isso que eu começo meus vídeos, olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. A divindade em mim se conecta com a divindade em você, mas o ego não. O ego ele vai julgar pelas aparências e não vai permitir que a conexão amorosa ocorra. Então, sem amar, é impossível fazer justiça. A verdadeira justiça é aquela que reconhece a essência divina em tudo e em todos. E vamos para os próximos aspectos, tá? O quinto elemento ou aspecto da mente a ser treinado, representado por um dos discípulos, é Felipe. Felipe representa a convicção. Felipe igual convicção. O quinto elemento chamado ao discipulado é Felipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência. Então, esse é o discípulo que diz: Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para ele: estou com vocês há tanto tempo, Felipe, e você ainda me pede para ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, lembra que o Filho representa a criação, a manifestação, e o Pai representa a consciência. Por isso a importância de vocês assistirem os episódios conectados, porque tem coisa que eu estou falando aqui que eu já falei antes. Então, consciência significa o Pai da criação. O Filho é a manifestação física do Pai. Então, por isso Jesus falou: estou há tanto tempo com vocês e você ainda me pede para ver o Pai? Eu sou o Pai manifestado. Então, Felipe é a convicção de que aquilo que é invisível se tornará visível, de que o Pai se manifestará no Filho. Essa é a convicção que é representada por Felipe. E quando esse aspecto da mente não é treinado, você não tem convicção. Você faz as técnicas e não tem convicção, assiste os conteúdos e não tem convicção. Acabou de fazer a visualização, sai de lá e já está duvidando. A convicção não existe quando esse discípulo, esse aspecto da mente, que é a convicção, não está bem treinado para aquilo que você escolhe ser convicto. Eu escolho ter convicção de que o meu desejo, de que aquilo que está no invisível vai se manifestar no visível. Então, a convicção, ela representa a persistência e a constância. É aquela fé na palavra e a certeza de que aquilo que foi criado no invisível, por lei, se manifestará no visível. A certeza que uma grávida tem de que depois de 9 meses ela vai parir um ser humano, ok? Então ele diz o seguinte, eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão, Deus e o homem são um. Então é a convicção de que eu sou um com a minha consciência, que aquilo que a minha consciência acredita ser, eu tenho a convicção de que é aquilo que vai se manifestar na minha vida. Então, Felipe representa esta convicção de que verei manifestado aquilo que eu tenho na minha consciência de ser. Vamos para o próximo aspecto, na página 216, que é o sexto elemento da mente, ou aspecto da mente, que é o sexto discípulo, Bartolomeu, que representa a imaginação. Então, Bartolomeu igual a imaginação. O sexto discípulo se chama Bartolomeu.
Este aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que a despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo. Então ele fala aqui que Bartolomeu, a imaginação, representa a separação do joio e do trigo. Ele diz que aqueles que disciplinaram o Bartolomeu em si, que é o que? A sua capacidade de imaginar, a criatividade imaginativa, daqueles que não a disciplinaram. Quando a sua mente está indisciplinada na qualidade da imaginação, que seria a representação do discípulo Bartolomeu, é quando você não se permite imaginar os melhores cenários. Pelo contrário, já vai na tendência de imaginar e esperar o pior, os piores cenários. Estou esperando uma resposta, uma ligação. A mente já se apressa em criar um cenário negativo. Isso é quando o teu Bartolomeu está indisciplinado. Você tem que treinar a sua capacidade imaginativa para sempre imaginar o melhor, esperar o melhor, sentir o melhor e criar na sua mente o melhor. Isso é treino, gente. Não espere que naturalmente você vai ter uma imaginação positiva. Não vai. As tendências, as forças da tendência, até da egrégora mundial, vão ser para o negativo. Aí você vai olhar, mas eu estou pensando assim, mas eu estou sendo realista. Eu estou sendo realista porque há 5 anos isso aconteceu. Porque já é a 3ª vez que isso acontece, já é a 10ª vez que isso acontece. Isso vai continuar acontecendo enquanto você não tomar as rédeas da sua imaginação e colocar ela no devido lugar. A imaginação existe para criar o positivo na Terra. A minha imaginação existe para criar as coisas boas na minha vida. É isso, gente. Não espere que magicamente a sua imaginação vai se tornar positiva. Você tem que assumir o controle dela e treinar ela para esperar o melhor, para imaginar o melhor, para visualizar o melhor. Não espere que isso vai acontecer naturalmente, porque não vai. Não vai. Naturalmente a imaginação vai para o negativo. Mas se você assume as rédeas desse discípulo indisciplinado e você coloca ele como positivo, aí depois vai se tornar fácil. Depois já vai ser natural a tua mente, a tua imaginação imaginar coisas boas. Mas no início não vai, porque ela está acostumada com o negativo. Compreende? E aí ele faz uma crítica aqui que eu achei bem interessante ressaltar na página 216 e 217. Ele faz uma crítica ao nosso sistema educacional, onde ele diz que as crianças, nossos jovens, não são treinados a extrair da imaginação a sabedoria, mas a receber na imaginação, na mente, conteúdos já pré-estabelecidos. Ao invés de você, aí ele diz, a educação não é dada ao se tentar colocar sabedoria dentro do homem. Seu propósito, na verdade, é extrair e revelar a sabedoria que já está latente dentro dele. Então, o sistema educacional não senta para ouvir o aluno, para tirar de dentro dele a sabedoria, para tirar o ouro de dentro de cada um. Não, eles querem enfiar coisas, livros para decorar, cálculos e fórmulas para decorar. Ou seja, a educação é enfiar dentro da cabeça do aluno assuntos que já existem. Eles não deixam que o aluno jogue, presenteie o mundo, a sala de aula, os seus colegas com uma criatividade latente que tem dentro de cada ser humano. A liberdade imaginativa foi tolhida do nosso sistema educacional. É claro que já está bem melhor hoje, né? Muita educação já tem muitos métodos abrindo esse leque aí, né? Mas passamos anos da vida enfiando conteúdo que nem vamos usar. E o professor não para ouvir o aluno, a criatividade, a inteligência do aluno, né? É isso que ele está dizendo. Então ele diz, você, leitor, convoque o Bartolomeu para o discipulado, que significa o quê? Você tem que treinar a sua imaginação.
você tem que treinar. Uma imaginação treinada e disciplinada é a separação do joio e do trigo. Aqueles que têm resultado e aqueles que não têm resultado, tá bom?